Obrigada pela sua intervenção. Olá, boa tarde a todos. Vamos iniciar com mais um painel, primeiro depois do almoço. Falo novamente, professor, é uma honra tê-la aqui comigo, com nós, na verdade, né? Estava comentando aqui na antessala do sistema, a professora Cláudia Loureiro presidiu a minha mesa no CBDI em 2016, hoje eu estou aqui para escutá-la e aprender muito mais. Prazer também, Thaís. Fico muito feliz de estar aqui discutindo sobre direitos humanos. Foi a área do direito internacional pela qual eu me iniciei. Hoje eu acho que eu já estou um pouco mais no direito internacional geral, mas direitos humanos sempre tem um espaço reservado para mim. Bem, o primeiro artigo será apresentado pela Thaís. A Thaís é mestranda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e advogada no Centro pela Justiça e o Direito Internacional. O tema será o meio ambiente como direito dos povos indígenas da Amazônia no CIT. Logo em seguida, o artigo da professora Cláudia, o princípio da fraternidade universal como fundamento do constitucionalismo planetário. A professora Cláudia é pós-doutora em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, é pós-doutora em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP, doutora e mestre pela PUC-SP, professora da Universidade Federal de Uberlândia. E vamos lá, Thaís, por favor, com a palavra. Boa tarde a todas e todos presentes, aqui mesmo que virtualmente, estimado professor Gustavo Borges e estimada companheira de painel, que estou debutando nesse ano, mas que já é veterana aqui no evento, então é uma honra poder compartilhar esse espaço com você. Eu queria iniciar parabenizando a organização do evento pela alteração do formato. Espero encontrar todos vocês em Campo Grande no próximo ano, que é a minha cidade natal e que eu tenho muito carinho. Também queria agradecer esse espaço para que a gente converse um pouco sobre direitos humanos, que vêm sendo tão atacados, tanto em nível nacional quanto em nível internacional, então um debate cada vez mais importante de ser colocado em pauta. O Gustavo já me apresentou, mas eu aproveito para fazer isso de novo. Meu nome é Thaís Detoni, eu sou mestranda em Teorias Jurídicas Contemporâneas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduada em Direito pela PUC-Rio e sou advogada do CEGIL, que é uma ONG que atua na representação de vítimas de violações de direitos humanos na Comissão e na Corte Interamericana. Eu me desculpo antecipadamente, porque tive algumas dificuldades tecnológicas aqui e não consegui passar minha apresentação do PowerPoint, mas eu vou tentar organizar minha fala sem os slides mesmo. Bom, eu venho aqui hoje apresentar o meu draft, o meio ambiente sobre direitos povos indígenas na Amazônia, no Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. É um trabalho que ainda está em desenvolvimento, que acabou ficando um pouco suspenso durante a pandemia com tudo isso que está acontecendo, mas que eu tenho intenção de retomar para uma futura publicação o quanto antes. Inicialmente, eu acredito que a análise deve se centrar na questão do direito do meio ambiente e a exigibilidade desse direito no sistema interamericano. Apesar de a gente estar numa fase do mundo que se discute muito o direito ao meio ambiente, existe toda uma discussão sobre as gerações dos direitos que já está superada, a primazia dos direitos individuais em detrimento dos direitos econômicos, sociais, culturais, ambientais, os direitos DESCA também está superada para a maior parte da doutrina. E aí entendendo os direitos humanos como indivisíveis, e eu trago aqui para contextualizar uma frase do Joaquim Herrera Flores: os direitos humanos começam com o café da manhã, que resume bem essa posição. O sistema interamericano sempre foi muito reticente na interpretação jurídica desse direito, historicamente, e isso acontece principalmente porque o capítulo 3 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, tem apenas um artigo, que esse capítulo fala sobre os direitos econômicos, sociais e culturais,
e o único artigo desse capítulo, o artigo 26, que abrange o direito ao desenvolvimento progressivo. Em linhas gerais, esse artigo fala que os Estados partes da Convenção se comprometem a progressivamente efetivarem os direitos que decorrem de normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura. Se vocês perceberem, não está previsto expressamente o direito ao meio ambiente nesse artigo. E também por isso, os Estados-partes da Convenção Americana aprovaram um protocolo adicional sobre direitos econômicos, sociais e culturais, conhecido como Protocolo de São Salvador. E esse protocolo, sim, trouxe em seu artigo 11 o direito ao meio ambiente sadio, dentre vários outros direitos que fazem parte dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. No entanto, esse protocolo limitou a possibilidade de judiciabilidade dos direitos protegidos por ele, se não me engano, no seu artigo 19, dizendo que só os direitos sindicais e a educação poderiam ser objeto de análise de casos concretos na Comissão e na Corte Interamericana. Além dessa dificuldade, o próprio artigo 26 da Convenção Americana, que fala sobre o desenvolvimento progressivo, era entendido e foi entendido durante muitos anos como uma norma programática. Então, essa norma não poderia ensejar a responsabilidade internacional dos Estados na análise pela Comissão pela Corte. E por conta de toda essa discussão, a solução que foi encontrada por muitos e muitos anos no sistema interamericano foi vincular esses direitos DESCA com outros direitos já previstos na Convenção Americana. Especialmente em relação aos povos indígenas, os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais foram, na maioria das vezes, vinculados com o direito à propriedade, previsto no artigo 21 da Convenção Americana. Para poder fazer essa interpretação em relação aos direitos dos povos indígenas, foi feita uma interpretação evolutiva desse direito, e se chegou no resultado de um conceito de propriedade coletiva ou comunitária, porque seguramente o conceito de propriedade privada não abarca as especificidades que têm os povos indígenas. Então, esse conceito de propriedade coletiva ou comunitária ele é aplicável aos povos indígenas e comunidades tradicionais. Em segundo lugar, sobre o direito ao meio ambiente dos povos indígenas especificamente, a Corte Interamericana, na análise dos casos concretos, passou a vincular esse direito com a obrigação dos estados de delimitação das terras indígenas e de garantia de que os povos indígenas pudessem gozar plenamente de seus recursos naturais. Apesar da Corte Interamericana ter anteriormente analisado violações de direitos humanos em relação a pessoas indígenas, foi só no ano de 2001, 13 anos depois da primeira sentença do tribunal, que a Corte Interamericana teve uma decisão falando explicitamente sobre os direitos dos povos indígenas enquanto comunidade. Eu destaco aqui uma ordem um pouco cronológica de algumas decisões da Corte que tratam desse tema, e aí vocês me desculpem a pronúncia, porque com certeza está equivocado, mas eu vou dar o meu melhor aqui. O primeiro, que foi de 2001, é o Awas Tingui versus Nicarágua. Esse caso também tem um voto fundamentado do Cansado Trindade, brasileiro, ex-juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e de mais 2 outros juízes. Eu recomendo bastante a leitura desse voto. Depois eu trago o caso da comunidade indígena Yaquiaxa versus Paraguai, o Saramaca versus Suriname, o Chacmoc Cassec versus Paraguai, o Sarayaco versus Equador e povos Calinha e Locono versus Suriname. Em uma leitura conjunta dessas sentenças, a maior evolução foi, na minha visão, seguramente a consideração do meio ambiente enquanto parte da expressão cultural e espiritual dos povos indígenas, apesar de ainda vinculado ao direito à propriedade, o que também, na minha visão, não dá conta da cosmovisão indígena enquanto análise dessa perspectiva. É claro que cada uma dessas sentenças que eu falei anteriormente apresentam essa característica em maior ou menor medida. Eu trago aqui um exemplo de um parágrafo do povos Calinha e Locono, que a Corte falou que
Esse povo tem uma relação especial, tanto material como espiritual, com seus territórios e recursos naturais. Para eles, todos os animais, plantas, peixes, pedras, lagos e rios são interconectados entre si e com seus espíritos protetores. Sobre essa relação espiritual, se destaca que, por conta de sua cosmovisão, os indígenas restringem o ingresso a certos territórios, o corte de árvores, a caça e pesca de alguns animais e peixes. Por outro lado, houve uma evolução normativa e jurisprudencial relevante que tem consequência na temática. Aqui eu destaco a Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que foi aprovada em 2016, depois de mais de 16 anos de negociação, e que entende que os povos indígenas têm direito de viver em harmonia com a natureza, em um meio ambiente sadio, para que eles possam gozar do direito à vida, espiritualidade, cosmovisão e bem-estar coletivo. Na Corte Interamericana, eu destaco 2 avanços do ano de 2017. O primeiro é a Opinião Consultiva 23, sobre o respeito ao meio ambiente e os direitos humanos, e o segundo é o caso Lagos del Campo. A opinião consultiva é o primeiro passo para qualquer pessoa que quer estudar o direito ao meio ambiente no sistema interamericano. Foi um avanço bem expressivo. Nessa decisão, a Corte Interamericana entendeu que o direito ao meio ambiente é um direito autônomo, apesar de ser relevante para a garantia de outros direitos humanos. Também é interessante destacar aqui que, nessa época, as constituições da Bolívia, do Equador e, inclusive, iniciativas de outros países já tinham reconhecido há bastante tempo o caráter plurinacional desses estados, baseados no reconhecimento da centralidade dos povos tradicionais. E aí também reconhecendo a importância do meio ambiente justamente pelo reflexo do meio ambiente com a característica própria desses povos. Também, pouco tempo antes da opinião consultiva, a Corte Constitucional Colombiana reconheceu judicialmente o Rio Atrato, um dos mais importantes do país, como sujeito de direitos. Então, algumas decisões que antecederam a essa opinião consultiva da Corte, que com certeza influenciaram para que a Corte tivesse uma posição um pouco mais progressista na interpretação do direito ao meio ambiente em relação à Convenção Americana. A Corte Interamericana, então, adotou um posicionamento similar a essas outras iniciativas que já estavam ocorrendo em nível latino-americano, reconhecendo que existe essa conexão intrínseca dos povos indígenas com o território e os recursos naturais, e que essa relação precisava ser protegida não só para garantir a sobrevivência física e cultural, mas também para a continuidade da cosmovisão desses povos. Então, a Corte Interamericana entende nessa opinião consultiva que os recursos naturais não servem só para a sobrevivência física dos povos, mas é um elemento integrante desses povos, das suas religiões e da identidade cultural. Em segundo lugar, eu trago aqui o caso Lagos del Campo versus Peru, que também foi julgado em 2017 pela Corte Interamericana. Foi a primeira oportunidade em que o tribunal entendeu possível a violação autônoma do artigo 26 da Convenção Americana, aquele artigo que fala sobre o desenvolvimento progressivo. Esse caso não tem relação com o meio ambiente, mas sim com direitos trabalhistas que estão previstos no Protocolo de São Salvador, mas é importante trazer ele assim mesmo aqui para a discussão, porque até essa sentença, esse direito não tinha sido analisado de forma autônoma, só vinculado com outros direitos da Convenção Americana, assim como o meio ambiente e os outros direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Nessa sentença, então, a Corte avançou bastante em seu entendimento, dizendo que os direitos humanos são, sim, indivisíveis, e que ela tinha competência para analisar os casos concretos, possíveis violações do artigo 26 da Convenção Americana. Por fim, em fevereiro desse ano, e aí depois de eu submeter meu draft aqui para o Congresso, a Corte Interamericana publicou a sentença do caso Nuestra Tierra versus Argentina, onde decidiu pela primeira vez que um Estado violou o direito ao meio ambiente sadio, à água, à identidade cultural e à alimentação de uma comunidade indígena de forma autônoma em relação ao artigo 26 da Convenção Americana.
Esse caso, que chama Comunidades Indígenas Membros da Associação Laka Onhat, e aí provavelmente a pronúncia está errada de novo, mas é conhecido como Nuestra Tierra, é bastante complexo, os fatos do caso. Ele versa sobre um conjunto de comunidades indígenas que já tinham seu território demarcado pelo Estado argentino, mas que ao longo dos anos, esse território também foi ocupado por camponeses que também estavam em situação de pobreza, e que teriam contribuído para a degradação ambiental das terras indígenas. No final, o Estado argentino foi responsabilizado por não ter garantido e protegido de forma eficiente o território indígena, levando também às violações de direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. A partir desse caso, foi inaugurada uma nova fase da jurisprudência do tribunal, onde os direitos dos povos indígenas podem ser analisados a partir de uma outra perspectiva. E o direito ao meio ambiente pode ser judicializado de forma direta e não mais indireta em relação a outros direitos. Apesar desse avanço, convém aqui a gente fazer uma ressalva, porque houve um empate na decisão desse tribunal, 3 juízes foram contra a violação do artigo 26, de forma autônoma, e 3 juízes a favor, e coube à presidenta do tribunal fazer esse desempate. Então, apesar de ser, e aí levando à violação do artigo 26, ela entendeu pela violação autônoma do meio ambiente. Mas, apesar de ser um avanço substancial, é possível que essa posição não se mantenha, né, dependendo de outros fatores, como, por exemplo, a mudança da composição de juízes do tribunal, que vai acontecer muito provavelmente em breve. Depois de tudo isso que eu apresentei, para a escrita desse artigo, eu pretendo analisar a proteção do meio ambiente como direito humano indivisível à luz dos parâmetros estabelecidos já pelo sistema interamericano, e tendo como base, principalmente, os capítulos 2 e 3 de um relatório temático que foi publicado pela Comissão Interamericana em setembro do ano passado. Foi o último relatório publicado pela comissão sobre esse tema, que chama a situação de direitos humanos dos povos indígenas e tribais da Pan-Amazônia. Esse relatório foi construído com a participação da rede eclesial pan-amazônica e mobilizou dezenas de acadêmicos, estudiosos de toda a região para aportar essa informação e construção desse relatório. Esse relatório também atualizou informações publicadas anteriormente nos relatórios Povos Indígenas, Comunidades Afrodescendentes e Recursos Naturais, e no relatório Povos Indígenas em Isolamento Voluntário e Contato Inicial nas Américas. Agora, essa nova decisão da Corte Interamericana também aporta, sem dúvida, novos elementos de análise. Por isso, eu tendo a acreditar que seria interessante algumas adaptações em relação ao enfoque do artigo, e aí fazendo algumas alterações no draft que foi enviado, porque tenho entendido que, a partir desse estudo inicial, que a cosmovisão indígena e o seu modo de viver, os direitos são imbricados de uma forma que é difícil separar o meio ambiente de outros direitos, como, por exemplo, o direito à cultura, à água e à alimentação adequada, que foram os critérios usados pela Corte Interamericana nesse último caso. Eu também acho que fazer uma análise comparada do direito ao meio ambiente no sistema universal pode ser interessante, porque a Corte Interamericana tem usado diversos instrumentos do sistema universal nas suas decisões, e também nessa última decisão para entender a violação do meio ambiente como direito autônomo. Seria interessante analisar, por exemplo, a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e a Convenção sobre a Diversidade Biológica, que, apesar de não fazerem parte da normativa do sistema interamericano, é muito usado pela Corte como parâmetro interpretativo para analisar os próprios direitos e instrumentos do sistema interamericano. Existe também uma outra reflexão que eu tenho feito e que perpassa esse debate, que não é em relação ao meio ambiente em si, mas a outro direito DESCA, que é o direito à saúde. Agora, durante a pandemia, esse é um aspecto muito importante, tendo em vista a grave situação, né, que os povos indígenas estão vivendo em meio da pandemia de Covid-19,
Mas, para além da pandemia, esse tema é cada vez mais importante, tendo em vista um aumento significativo dos desmatamentos da Amazônia, que, segundo levantamentos recentes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é o maior dos últimos 10 anos. E também uma série de retrocessos legislativos na temática em tramitação, como, por exemplo, o PL da grilagem e várias outras. Mas aqui eu finalizo minha apresentação. Muito obrigada. Thaís, eu que agradeço. É muito bacana, muito didática, objetiva, falou muito em pouco tempo, parabéns, realmente muito bom. Não tiveram perguntas específicas sobre a questão dos direitos humanos e povos indígenas. Não, apareceu uma aqui, perdão. Isabela Franzoni. Thaís, você acha que o direito internacional tem contribuído pela emancipação dos povos originários no campo político e social? E aqui a gente também levanta a questão da enorme discussão da terminologia, né? Eu vejo que a Corte Interamericana ela utiliza amplamente o termo os povos indígenas, textos de antropólogos eu também vejo povos indígenas, mas essa discussão continua. Eu não tenho elementos profundos sobre o tema, inclusive quando você estiver respondendo, Thaís, quiser comentar sobre isso, fica à vontade. Mas enfim, continuando. Thaís, você acha que o direito internacional tem contribuído pela emancipação dos povos originários no campo político e social? No cenário brasileiro prático atual, é difícil a aplicação da lei? Por favor, Thaís. Essa é uma pergunta bastante difícil, né? Eu tento enxergar o direito internacional dos direitos humanos a partir de uma perspectiva da teoria crítica, e a partir dessa perspectiva é difícil de você não se questionar em relação a várias coisas, inclusive em relação ao objetivo desses direitos, a quem eles servem, qual narrativa que eles propagam. Apesar disso, assim, a gente precisa ter em mente, com certeza, que os juízes da corte, em sua maioria, são homens brancos, que não fazem parte das comunidades indígenas, que muito dificilmente entendem a realidade desses povos em suas regiões, com as suas particularidades. Apesar disso, eu acho que a gente vive um momento da história da humanidade que a gente não está podendo descartar instrumentos de proteção dos direitos humanos. E eu acho que a gente precisa achar um meio termo entre o ceticismo e a cegueira, né? De não ficar também deslumbrado achando que o direito nacional dos direitos humanos é a solução para todas as coisas. Nesse sentido, algumas organizações indigenistas têm feito um trabalho muito importante, inclusive internacional, e aí eu destaco o CIMI, por exemplo, aqui no Brasil, mas fora do Brasil também tem diversas outras organizações que fazem esse trabalho, e houve um processo de capacitação dessas organizações para que elas pudessem levar os seus próprios casos, mesmo que isso fosse feito com parceria com outras organizações, mas que eles pudessem ter as suas vozes ouvidas no tribunal e as suas demandas escutadas para que a Corte Interamericana pudesse levar em consideração esses aspectos na hora da sentença. Mas realmente, eu acho que o direito internacional dos direitos humanos, nessa versão universalizada e utópica, ele não é emancipador de pessoas. Eu acho que a gente precisa contextualizar esse direito historicamente, regionalmente, e dar o protagonismo para as pessoas que estão à frente, né, da preservação e da garantia desses direitos na região. Qual que era a parte da legislação brasileira, que agora eu já sumiu aqui da janelinha e eu não me lembro mais? No cenário brasileiro prático atual é difícil a aplicabilidade da lei. Eu comecei já falando que a gente vive um cenário de retrocesso, né? Não só no Brasil, e não só em relação aos direitos dos povos indígenas, mas eu acho que no tal do passando a boiada, a gente tem que ficar cada vez mais atento a essas iniciativas, e o direito internacional é uma das ferramentas para que a gente possa, de alguma forma, reforçar a responsabilidade do Estado brasileiro de garantia e de proteção desses territórios, né? Então, não só como não violador, mas também como protetor.
Obrigado, Thaís. Bem, a professora Cláudia gostaria de fazer alguma consideração? A gente já pode passar para a sua logo em seguida. Eu adorei o trabalho da Thaís, posso falar? Claro, professora. Só uma coisinha antes, para eu não te interromper mais, professora. A professora Cláudia, logo após as suas considerações, tratará sobre o princípio da fraternidade universal como fundamento do constitucionalismo planetário. Professora Cláudia. E Thaís, mais uma vez, muito obrigado e parabéns. Obrigada. Muito obrigada, Gustavo, querido, pela presidência. Uma felicidade muito grande estar aqui com você. Já dividimos outras mesas em posições diferentes, mas é sempre um prazer enorme. Queria dirigir as minhas primeiras palavras à academia para agradecer a possibilidade, a oportunidade de participar, a todos que estão assistindo. Já vi aqui no chat a professora Flávia Leite, prazer, professora, encontrá-la novamente. Eu queria dirigir, então, o começo da minha fala à Thaís, que se apresentou muitíssimo bem para uma pessoa que está debutando, né? Adorei o seu trabalho, e só queria encorajá-la a continuar pesquisando cada vez mais um tema tão caro para a humanidade, que é a proteção ao meio ambiente. Você falou muito bem, apresentou suas ideias de uma maneira coordenada, lógica, concatenada, e eu agora estou preocupada com a minha apresentação, porque eu vou ter que manter o nível das discussões aqui. E gostei demais da sua apresentação, acho que o seu trabalho tem um potencial enorme de se transformar num excelente artigo. Eu diria para você seguir as orientações que foram dadas na sua avaliação, né, que eu acho que tem toda pelo eventual avaliador que realizou, né, e tem toda a chance de se tornar um grande artigo, e muito importante para o momento em que nós vivemos, principalmente pelo fato das comunidades indígenas serem tão negligenciadas no Brasil. E eu queria lembrar também, Thaís, para você, uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que eu estudei e apresentei num seminário do Núcleo de Estudos em Tribunais Internacionais, do qual eu já fiz parte, que é a sentença do povo Chucuru, né? E tem tudo a ver, tem uma relação intrínseca com esses casos, que são todos precedentes que a Corte cita na sentença do povo Chucuru versus Brasil, e que onde a Corte ressalta toda essa jurisprudência que veio sendo construída no decorrer do tempo, em relação aos direitos dos povos indígenas, e ela consagra nessa sentença do povo Chucuru. Então, acho interessante você dar uma olhada, é só uma contribuição. Mais uma vez, gostaria de elogiar a sua postura e seu trabalho, sua apresentação. Muito obrigada por compartilhar a pesquisa, e também vi o professor Tiago aqui, boa tarde, gostaria de cumprimentá-lo, né? E agora eu vou passar para a apresentação do meu. Vamos lá, vamos ver o que você vai achar depois, Thaís. Quero ver sua opinião. Ok? Então, mais uma vez, obrigada a todos. Meu trabalho diz respeito à contribuição do princípio da fraternidade universal para constituir aquilo que eu chamei de constitucionalismo planetário. Né, um tema muito abrangente para o tamanho pequeno de um artigo, né, não comporta tanta coisa para dizer. Eu tentei tentei ser o mais concisa possível, mas foi difícil. Mas foi um tema que eu gostei tanto, que eu falei, eu tenho que escrever sobre isso. Poucas pessoas falam sobre o princípio da fraternidade universal, a maioria trabalha o princípio da igualdade, liberdade e solidariedade. A maioria dos doutrinadores, enfim, mas o princípio da fraternidade universal ficou esquecido, né? Ele ficou esquecido pelos doutrinadores no decorrer do tempo. Fazendo um corte histórico, o princípio da fraternidade universal, para a nossa sociedade ocidental, ele tem um momento crucial, que foi a Revolução Francesa, né? Mas aquela Revolução Francesa pautou uma sociedade individualista, que tinha como base principal o individualismo, a autonomia da vontade,
Daí que surgiram as influências para os códigos, né, para o direito privado. O Código Civil brasileiro tem esse traço de 1916, tinha muito mais, e o de 2002 também tem o traço marcante do individualismo, da autonomia da vontade. E nós tivemos dificuldade de fazer a passagem dessa sociedade individualista para uma sociedade inclusiva, em que o ser humano estava inserido num contexto social. E nós temos essa dificuldade até hoje. Resquícios dessa mentalidade ainda permaneceram no Código Civil de 2002. Portanto, eu tive a ideia de trabalhar isso, eu trouxe desde do meu conhecimento no direito civil, professora que fui de direito civil, né? E eu falei, agora eu vou juntar isso com o direito constitucional, com os direitos humanos, e vou tentar dar a minha personalidade para esse tema. E aí surgiu esse artigo. O princípio da fraternidade universal, normalmente, ele é confundido com o princípio da solidariedade. Mas o princípio da solidariedade é diferente da fraternidade, uma vez que a solidariedade pressupõe, numa relação entre duas ou mais pessoas, a vulnerabilidade. Então, alguém é vulnerável e o outro precisa ajudar aquele que é vulnerável. Então, transformando isso para um contexto macro, o Estado proporcionando políticas públicas, ações afirmativas, para fazer frente com o objetivo de minimizar a vulnerabilidade das pessoas. Então, não há como você confundir a fraternidade universal com a solidariedade, uma vez que a solidariedade universal, ela pressupõe, né, a vulnerabilidade. A ideia do princípio da fraternidade é pautada no ideal da igualdade. Então, outros dizem, olha, não é necessário estudar a fraternidade universal, uma vez que ela já está inserida no contexto da igualdade. Mas se você for até o princípio da igualdade, você também vai encontrar lá a divisão entre o princípio da igualdade formal e a igualdade material. Vários doutrinadores já trabalharam essa questão no Brasil, né? Então, também existe uma graduação da igualdade. Todos são iguais perante a lei, mas é necessário adotarmos políticas públicas para concretizar a igualdade material. Caímos no mesmo raciocínio da solidariedade. Portanto, o que eu proponho com esse artigo e o tratamento da fraternidade universal é uma sociedade mais inclusiva, igualitária, né, onde a vulnerabilidade das pessoas ela esteja no mínimo nível possível. Porque a fraternidade pressupõe a permanência das pessoas em igualdade numa sociedade de iguais. Isso é utópico? Não tem problema nenhum. Para mim, esse tipo de comentário, eu sempre defendo que esses posicionamentos utópicos em todos os meus trabalhos. Esse é o meu perfil, né? É utópico? Nem tanto assim. Por quê? Quando eu fui estudar o constitucionalismo nos textos do Ferrajoli, eu vi uma ligação direta entre a fraternidade universal e o constitucionalismo global, não é? Mas isso eu já vou explicar daqui a pouco. Voltando ao princípio da fraternidade, qual é a minha proposta? É o princípio da fraternidade universal no contexto cross-cultural, ou seja, a inclusão das pessoas num contexto de igualdade, de multiculturalismo, de interculturalidade, de tolerância, respeito mútuo e convivência harmônica. E nesse ideal, né, sociedades e culturas diferentes conviveriam dentro de um diálogo democrático, inclusivo e igualitário. Nós falamos hoje de manhã, recentemente, sobre o diálogo dos tribunais. A professora Silvia Steiner nos deu uma aula magistral sobre esse tema, né? Então, o diálogo está em todos os lugares. Por que não usar o diálogo entre os tribunais internacionais para promover o princípio da fraternidade universal
do princípio da fraternidade, em sua amplitude universal, de modo que essas decisões dos tribunais consigam promover cada vez mais a construção dessa sociedade pautada no princípio da fraternidade universal, no ambiente, no ideal cross-cultural, ou seja, inclusivo. E aí nós aproveitaríamos até o trabalho da Thaís e lembraríamos das constituições Pachamama, onde as populações, as minorias, os vulneráveis, já foram chamados para sentar à mesa de discussão e de tomada de decisão e do delineamento de políticas públicas para fomentar uma sociedade mais inclusiva, onde esses Pachamama já foram uma vez outrora, né, excluídos da discussão, eles são convidados a voltar à mesa de discussão. Ou seja, estamos devolvendo o direito de fala àquelas pessoas que foram caladas e que caíram na vulnerabilidade. Né? Então, essa é a ideia do princípio da fraternidade universal no ambiente cross-cultural. Não é simples alcançar essa realidade. Né? E nos estudos que fiz, nos artigos que pesquisei, está tudo lá na bibliografia, eu acabei encontrando alguns artigos e algumas teses que fizeram uma ligação intrínseca, né, identificaram uma ligação intrínseca entre o princípio da fraternidade universal e a tese do Ubuntu, a ideia do Ubuntu. Eu fiquei com um pouco de receio de inserir a tese do Ubuntu no artigo, ela não deu muito certo mesmo, acho que não foi muito bem compreendida, porque também para o tamanho de um artigo realmente não dá para a gente se aprofundar muito. Mas, na verdade, ela é uma tese muito... que é encarada com muito preconceito, porque ela caiu no senso popular com aqueles vídeos que viralizam das pessoas, blogueiros, falando do Ubuntu. Na verdade, é uma palavra muito bonita, né, e diferente, que chama atenção, até chama bastante atenção, né, para um blogueiro falar sobre o Ubuntu. Mas, na verdade, eu descobri que ela tem uma ligação com os direitos humanos muito, muito, muito especial. E por isso eu tive a ideia de trazer num artigo. Na ideia do Ubuntu, nós somos porque você é. Mais ou menos isso. Não dá para aprofundar muito também, devido ao tempo. Então, na fraternidade universal, essa ideia se encaixa muito bem. Porque se eu estou pressupondo uma sociedade de iguais, eu sou o que eu sou hoje por conta dos meus ancestrais, das pessoas que me antecederam, por conta das mulheres que fizeram conquistas extraordinárias para que hoje eu estivesse aqui, na frente de todos vocês, num congresso dessa amplitude, podendo expressar as minhas ideias, a minha pesquisa com liberdade. Então, eu sou porque você é, né? Nós somos o resultado dos outros. Tanto que, em algumas regiões tribais na África, as crianças não comem um doce sem antes dividir com as outras, né? Elas não comem aquele doce. Eu vi alguns vídeos sobre isso, elas dividem primeiro. Porque, não vai... Se você perguntar para uma criança dessa, ela vai dizer, olha, não tem graça para mim comer sozinha. Então, esse ideal ficou muito abandonado pela sociedade ocidental, por todos nós, devido ao nosso ambiente globalizado, capitalista, e que casa com aquela ideia da sociedade individualista que resultou nos nossos códigos, na nossa codificação, principalmente do direito privado. Portanto, a ideia é dizer para vocês que, para mim, a fraternidade universal, com base na tese do Ubuntu, sim, ela é, para mim, uma tese jurídica que tem muito respaldo para fundamentar visões importantes nos direitos humanos. Né? E aí, a segunda parte do artigo, e, portanto, ela seria o valor-fonte do constitucionalismo planetário, que é o que eu vou falar na terceira parte.
Portanto, na segunda parte do artigo, eu tive a ideia, vi que havia necessidade de eu explicar o que é esse constitucionalismo global. É verdade que os constitucionalistas brasileiros já desenvolveram esse tema muito bem, né? Para muitos não é uma novidade, mas no artigo ele foi inserido de uma forma diferenciada. Por exemplo, tem um texto do professor Marcelo Neves sobre isso que é impecável, né? Que eu li também, mas depois que já tinha entregue o artigo, lamentavelmente, né? Mas eu faço agora questão de conferir o crédito ao texto dele, aqui ao artigo dele, que excelente por sinal. Enfim, muitos constitucionalistas já estudaram a tese do constitucionalismo global do professor Ferrajoli. E o que esse constitucionalismo global propõe? Uma vez eu já disse que eu acreditava no Estado universal. Olha que bom que é você estudar, pesquisar e continuar sempre a sua vida acadêmica, porque aí você vê que um dia você falou uma coisa, não era bem isso que eu queria dizer. Eu entendi um pouco diferente. Na verdade, você não entendeu diferente, você não entendeu errado. Na verdade, você teve um entendimento possível dentro daquele momento da evolução do seu estudo. Uma vez eu já fui ingênua, né, a esse ponto. E aí eu queria dizer que eu quero continuar sendo ingênua para sempre. Porque assim eu tenho que estudar a minha vida inteira, né, para sempre poder melhorar os meus pontos de vista. Esses dias eu estava olhando a minha tese de doutorado, estava falando para os meus alunos hoje, da Universidade Federal de Uberlândia, outro dia, não hoje, da Universidade Federal de Uberlândia. Meu Deus, eu olho para aquilo e falo, não fui eu que escrevi isso, não. Mas isso é normal, não é mesmo? Mas, enfim, o que seria esse constitucionalismo global da tese do professor Ferrajoli, que ela permeia todas as obras dele, mas que ficou bem clara num artigo dele, Más allá de la soberanía, que consta na bibliografia do artigo. A tese do constitucionalismo global, ela, portanto, não propõe a criação de um Estado universal. Olha, nós teremos lá um órgão que vai cuidar do mundo inteiro, né? E que vai ser o Estado universal, o Estado do mundo inteiro. Vai ter até um presidente lá? Não, gente, não é isso. A tese do constitucionalismo global, ele já existe, ele é uma realidade. Ele está todos os dias presente no direito internacional fragmentado que nós vivemos, com o qual nós trabalhamos todos os dias. Hoje foi possível ver, de novo, na fala da professora Silvia, um tribunal trabalhando com o outro, um tribunal se aproveitando da jurisprudência do outro. Ele é uma realidade. Essa é a minha visão. Eu respeito as pessoas que não concordam com os meus posicionamentos. Aqui, portanto, eu estou falando a minha postura em relação a esse tema. Portanto, ele propõe o quê? Um mecanismo de governança global, mais sistematizado e organizado, no sentido de conferir eficácia, efetividade e execuibilidade a esse ordenamento jurídico de direito internacional, né, que é tão fragmentado e vasto e desorganizado. Portanto, nós vivemos uma realidade desorganizada. Naturalmente, o ordenamento jurídico internacional é assim. Por que ele é assim? Porque as instituições são fragmentadas, os órgãos são fragmentados, eles vêm de vários níveis de proteção ao direito internacional dos direitos humanos diferentes, o global, os regionais, não é? Então, nós vivemos aquilo que parece um conjunto de leis, princípios e costumes totalmente desorganizado, e quando a pessoa se depara com aquilo profissional, ele pensa, como eu vou fazer para resolver esse problema? Né? Como eu vou conferir coerência a esse ordenamento jurídico que é tão fragmentado, tanto no aspecto normativo quanto no seu aspecto institucionalizado? Aí que vem o trabalho dos doutrinadores, dos tribunais,
dos juristas, né, dos estudantes, assim como muitos que passarão por aqui. Portanto, Ferrajoli propõe, na tese do constitucionalismo global, um sistema de governança global que poderia conferir um aspecto organizacional a esse ordenamento jurídico fragmentado, a fim de que ele possa ser executado, eficaz, efetivo e exequível, não é? Então, essa é a contribuição do constitucionalismo global. Como fazer isso? Fragmentando cada vez mais o direito internacional, inserindo cada vez mais novos atores no contexto do direito internacional, para que esse diálogo fraternal seja cada vez mais complexo. É na complexidade que nós alcançaremos a coerência do direito internacional, na minha visão. Porque eu vou agregando cada vez mais novos atores com novas falas, novas narrativas, até que isso tudo chegue a conferir uma contribuição para o direito internacional, até que um dia a Torre de Babel, ela se resolva e as pessoas passem a se compreender dentro das suas diferenças. Quer dizer, meu Deus, isso é totalmente teórico, será que é? Não, eu acho que não. Portanto, o professor Ferrajoli, nesse texto, ele trabalha 2 institutos jurídicos de direito internacional, que ele inseriu como uma dicotomia que ele identificou dentro da tese do constitucionalismo global, para agregarmos a essa discussão, que é o Instituto Jurídico da Cidadania e da Soberania. Eu gosto precisamente do Instituto Jurídico da Cidadania Universal. É o meu perfil, é a minha cara, é o que tem a ver comigo. As pessoas dizem que eu não gosto da soberania. Eu gosto do Estado soberano, ele é necessário, ele é importante para a manutenção harmônica da fragmentação, inclusive, né, do direito internacional. Por quê? O Estado é importante. E vamos apontar a importância da soberania estatal para a construção de um constitucionalismo global também mais bem organizado. Portanto, a soberania estatal, eu gostaria de afirmar que ela é também da essência do constitucionalismo global, uma vez que é necessário um Estado forte, bem estruturado, como o Estado democrático de direito seria o ideal, né? E que pudesse contribuir para essa estrutura do constitucionalismo global. Em que sentido? De que forma? Fragmentando cada vez mais o direito internacional. Como? As pessoas costumam dizer que quando um Estado ele ratifica um tratado ou ele aceita a jurisdição obrigatória de um tribunal internacional, esse Estado está fazendo o quê? Perdendo o seu poder soberano. Eu entendo essa uma visão um pouco, não vou dizer equivocada em respeito às pessoas que defendem essa tese, mas eu entendo essa afirmação de uma forma um pouco diferente. Eu compreendo que, quando um Estado aceita a jurisdição obrigatória de um tribunal internacional, ele está fazendo o quê? Ele está reforçando a sua soberania, aceitando que um outro nível de poder seja agregado à sua jurisdição. Então, ele reforça a sua soberania, por quê? Porque só um Estado soberano é que pode tomar essa postura de aceitar fazer parte de uma organização internacional, de um tribunal internacional, e, consequentemente, aceitar a jurisdição obrigatória desse tribunal. Não é mesmo? Embora eu pense que existem outros caminhos para uma jurisdição de um tribunal incidir. Aí eu vou dizer uma outra coisa que vão me criticar, por favor, podem me criticar, eu aceito e quero, e que esses estados, na verdade, estariam perdendo o seu poder e não aceitando dividir o seu poder, inserindo um outro nível de poder no seu poder de decisão, da sua tomada de decisão.
um pouco complexo, um pouco difícil de entender. De onde eu fui buscar isso? Há um ano eu falo sobre a tese dessa pessoa, desse pensador, que é o Thomas Pogge, que fala do direito, direito cosmopolita. Alguns não gostam dessa expressão. Bom, não vem ao caso aqui trabalharmos a expressão cosmopolita, universal, enfim, direito global. Não é o propósito do artigo, nem caberia lá. Embora eu tenha que discutir isso e decidir qual é a nomenclatura certa que eu quero dar, a mais técnica, se é direito cosmopolita, se é direito global, ou se é direito universal. Eu ainda não tenho essa resposta. Ainda bem, que aí eu tenho que continuar buscando. Não é mesmo? Muito bem. Então, a tese da fragmentação do Thomas Pogge propõe justamente isso, e ela casa muito bem com o constitucionalismo global, porque ele explica lá, a base do direito cosmopolita está fundamentada nos direitos humanos. E quando um Estado aceita a ingerência da Corte Interamericana, por exemplo, ele está fragmentando verticalmente o exercício da sua soberania, reforçando a sua soberania, e não perdendo o seu poder soberano, uma vez que o poder soberano não se perde. A soberania não se perde. Teoricamente, não. Ela é inerente ao Estado, assim como a dignidade é inerente ao ser humano. Perceberam, então? Parece tudo um pouco contraditório, mas é na fragmentação que nós vamos encontrar um direito internacional mais coerente. Essa é a minha proposta, é a minha visão do constitucionalismo global. Um outro instituto jurídico que o Ferrajoli discute nesse artigo dele é o Instituto Jurídico da Cidadania. Mas que eu chamo de cidadania universal, né? Esse é um tema que eu gostaria de ter mais tempo para aprofundar nas minhas pesquisas, mas infelizmente eu não tive ainda. Mas terei, né? Eu vou encontrar um jeito de estudar o cidadão global. Comecei a falar dele lá na minha tese de doutorado, mas muito superficial. Tem que aprofundar. Só cita tangencialmente, mas não aprofunda o estudo, né? E nesse contexto, o professor Ferrajoli diz o seguinte: não podemos mais vislumbrar no constitucionalismo global o cidadão considerado como cidadão única e exclusivamente pelo vínculo jurídico-político que ele tenha com um determinado Estado. Isso é cidadania, aquela cidadania que cabia dentro do ideal estatocêntrico, num momento em que o mundo não tinha muito problema com fluxos migratórios, com migração. Hoje nós vemos os fluxos migratórios eclodindo. E aquele ideal da cidadania, como um vínculo jurídico-político, que confere ao cidadão o direito de exercer os seus direitos fundamentais dentro de um Estado, como, por exemplo, ter acesso à saúde, à educação, não é? Ele ficaria prejudicado se você levasse em consideração um apátrida, o refugiado. Eu não tenho como inserir o refugiado, o apátrida, o asilado, no contexto da cidadania, no perfil estatocêntrico. Não cabe para mim, na minha visão, né? É uma roupa que não cabe. Portanto, na cidadania universal, eu vislumbraria cidadãos que fazem parte de uma comunidade global, por comungarem dos mesmos interesses, não da mesma cultura, porque essa comunidade global tem de ser multicultural e inclusiva, porque aí eu vou chamar para sentar na mesma mesa o muçulmano, o católico, né? O evangélico, por que não? Né? Enfim, e outras pessoas de outras nacionalidades também,
Não vem ao caso criar tanta polêmica aqui, não é mesmo? Mas é isso que o Tribunal Penal Internacional tenta fazer com o caso Palestina e Israel. Vamos colocar, né? Se essas pessoas não querem sentar na mesa, não vou entrar no mérito do conflito, que não vem ao caso, para não gerar polêmica. E também para não dizer que eu tenho um lado, eu não tenho lado. Mas o Tribunal Penal Internacional diz o seguinte: se essas pessoas não sentam à mesa de maneira inclusiva para dialogar, o Tribunal Penal Internacional tem de dar a sua resposta, tem de fazer o seu trabalho, de contribuir aquilo que eu falei na palestra do presidente do TPI com a justiça, a realização da justiça de transição, que ele chama de never again. Não é mesmo? Nas falas dele, nas escritas dele lá, nos trabalhos dele. Never again, ou seja, vamos resolver esse problema aqui e começar uma nova história de diálogo, de inclusão, de respeito mútuo, e abandonando a intolerância. Portanto, na cidadania universal, o cidadão universal seria considerado um ser humano digno, que tenha dignidade intrínseca à sua condição humana, inserido num contexto global, ou universal, ou cosmopolita, como alguns querem chamar. Como eu disse, eu não sei como é que eu vou encontrar o caminho para definir essas questões, mas tudo bem, é melhor que demore, assim eu tenho que estudar cada vez mais. Enfim, então essa é a ideia, o conjunto da cidadania universal, a conjugação da cidadania universal com o Instituto da Soberania, que não cabe mais naquele modelo anterior estatocêntrico, esses institutos são a base da governança global proposta pelo constitucionalismo global, mas não aquele constitucionalismo global que consolida, né, a globalização, né, equivocada e que causa prejuízos à humanidade. É o constitucionalismo global multicultural e inclusivo, que tem como base a fraternidade universal, que é a terceira parte do artigo, que é a conclusão da pesquisa. Ou seja, eu entendo que o constitucionalismo planetário, ele tem como base o constitucionalismo global e o princípio da fraternidade universal. A base principiológica é o princípio da fraternidade universal e a normativa é a fragmentação do constitucionalismo global com a sua governança, para organizar um pouco essa bagunça, que aparentemente parece uma bagunça, que nós chamamos de incoerência do direito internacional. E esse constitucionalismo planetário, aí eu vou dialogar com a fala da minha colega de mesa, quer dizer, mesa entre aspas, não é uma mesa, né, que estamos à distância. Ele se encaixa muito bem na discussão do meio ambiente, né, perfeitamente. Nós percebemos que o mundo está conectado e não dá para voltar atrás nessa evolução da sociedade internacional. Embora os estados ainda queiram manter seu posicionamento estatocêntrico e isolacionista, por exemplo, conseguem até frear a migração, construindo os muros, por exemplo, basta ir na fronteira dos Estados Unidos com o México, que vai ser fácil verificar como eles usam da força para frear os fluxos migratórios. Isso até consegue por um tempo, não totalmente, porque muitos passam a fronteira e conseguem adentrar ao território americano. Aí vem a saga do sofrimento do cidadão universal, que no sistema de tolerância zero dos Estados Unidos da América vai ser preso na sua casa sem ter nenhum histórico criminal. Simplesmente por quê? Porque migrar é um crime para esses estados. Não é mesmo? Portanto, a tese do cidadão universal, ela não vai vingar com
a frequência e a concretização dos fluxos migratórios. Mas ela veio forte para dizer o quê? Para nós, através do meio ambiente, que o mundo está conectado, que não vai resolver, né, essa divisão isolacionista, essa posição, perdão, isolacionista dos Estados, em evitar o multiculturalismo, para evitar o diálogo inclusivo, respeitoso, tolerante, participativo e sem vulnerabilidade das pessoas que vivem no mundo. E nós lá, até usei uma expressão no rascunho, poderíamos ser beneficiados pela tese da constituição do planeta Terra. Eu fui muito criticada nesse aspecto, mas se você for ler o texto do professor Ferrajoli, ele vai falar da constituição da Terra. Ele fala. Então eu não fico tão preocupada assim, porque eu estou me apoiando em ombro de gigantes para fazer essas afirmações. Não estou tirando do meu ideal Dom Quixote de la Mancha. Não é mesmo? Mas, enfim, o constitucionalismo planetário, Gustavo, querido, pode levantar a plaquinha do tempo para mim? Eu gosto que alguém fale quando eu tenho que parar. Então, professora, já deu um tempo, mas... Desculpa. Fique tranquila, a gente pode passar uns 5 minutinhos, acho que não vai ter problema com o pessoal, já está esperando a gente aqui na sala, mas fique tranquila. Eu ainda gostaria depois de fazer uma pergunta. Eu vou acabar agora, concluir essa ideia do artigo, portanto, do constitucionalismo planetário, com base na fraternidade universal. O modelo do direito ambiental cai muito bem para essa tese, para explicar essa fragmentação. É uma pena que eu não tenho mais tempo para falar sobre isso que eu gosto tanto, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez todos vocês. Eu vou deixar um pouco de tempo para as perguntas. Gustavo, querido, caso não dê tempo de responder todas, não vai dar. Eu quero que você deixe meu e-mail ali, crmloureiro@gmail.com. Quero que as pessoas me contatem, porque nós não temos oportunidade de fazer o contato pessoal nesse congresso, mas temos que oportunizar o contato de alguma forma. Eu responderei com todo prazer todos vocês no meu e-mail, nas minhas redes sociais. crmloureiro@gmail.com, está lá o meu e-mail, no meu artigo. Eu quero que vocês me entrem em contato comigo, eu quero conversar com todos vocês. Então, a proposta é o constitucionalismo planetário, eu já falei várias vezes, eu acredito em tudo que eu escrevo, eu só escrevo aquilo que eu, com o meu coração, naquilo que eu acredito nisso. Né? Então, eu não tenho que ter vergonha de falar e nem que me esconder por falar tudo isso que eu acredito, porque eu acho que eu ainda, vou usar essa expressão, eu ainda vivo num Estado democrático de direito. E eu gostaria de encerrar essa fala com todos vocês, desejando muita troca, que todos vocês demonstrem a esperança que tem no direito internacional nesse congresso, no meu caso, nos direitos humanos, e gostaria de dizer para todos, Ubuntu para todos vocês. Muito obrigada, me desculpem pelo tempo, gente, muito obrigada, desculpe. Professora, fique tranquila, eu tenho certeza que todos vão lembrar do altíssimo nível do debate e não do atraso, fique tranquila. Muito obrigado pela aula, pela palestra. Quando a senhora falou da sua tese, que hoje a senhora enxerga com olhos diferentes, eu lembrei de uma passagem que o professor Simão uma vez compartilhou, quando ele tratava sobre o livro dele de contratos. Ele citou Machado de Assis e falou que a obra é fruto do seu tempo. E que bom que a senhora olha de uma forma diferente, porque há uma evolução. Bem, são muitas perguntas, eu acho que se fôssemos para todas, tomaria muito tempo. Eu disponibilizei o e-mail da professora Cláudia. Thaís, se você puder, por favor, também me mandar o seu e-mail, eu disponibilizaria aqui. E eu só fazer uma pergunta.
do professor Cláudio, que foi uma dúvida minha também. O professor Cláudio Moreiro, um querido amigo, ele perguntou: professora Cláudia, fragmentação ou direito internacional multinível? Eu gostaria que a senhora deixasse mais ou menos claro essa relação. Obrigada, professor Cláudio, meu xará, prazer. Que prazer enorme o senhor estar aqui assistindo a minha fala, uma honra, muito obrigada. Tenho visto suas atuações por aí, meus parabéns, né, pelo seu engajamento no direito internacional. O sistema multinível, isso foi falado aqui também em algumas palestras que eu já tive a oportunidade de ver, numa fala da juíza do Tribunal Europeu que antecedeu o meu painel com a doutora Silvia Steiner, estava falando sobre isso, inclusive, também, né? Bom, todos sabem, não é novidade, ele é comum no direito europeu. Nós nos aproveitamos um pouco, né, dessa tese do sistema multinível. Eu acho que ela não tem que ficar só no sistema europeu, porque lá temos a característica da supranacionalidade, né? Então, são nomenclaturas diferentes, teses que surgem em regimes e instituições diferentes, mas que, sem dúvida, podem dialogar, assim como o transconstitucionalismo do professor Marcelo Neves, novamente, né, vem para contribuir com essa fala da integração e do diálogo. Então, professor Cláudio, não sei se eu vou chamar de fragmentado ou multinível, talvez um dia possamos discutir melhor sobre isso, né, mas, enfim, podemos aproveitar da tese do multinível para contribuir com a sistematização, com a criação de um sistema jurídico de direito internacional que vai organizar o ordenamento jurídico internacional fragmentado. Mas fica para uma outra oportunidade, para nós discutirmos, será um prazer. Peço desculpas aos meus colegas mais uma vez pelo tempo, muito obrigada a todos, e mais uma vez, um excelente congresso, vejo vocês no congresso. Um grande abraço. Obrigado, professora. Obrigado, Thaís. Pessoal do chat, perdão não poder respondê-las a todos, é realmente uma questão de horário. Se estivéssemos presencialmente, teríamos sempre aquele network pós-palestra, mas as condições não são possíveis. Por favor, entre em contato tanto com a Thaís quanto com a professora Cláudia, e é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Thaís. Obrigado, professora. Foi sensacional. Foi realmente uma fala clara, gostosa de se ouvir, de ambas. Então, muito obrigado, tá bom? E a gente agora vai para as próximas apresentações. Obrigada, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau.